Aí, pessoal, está gravando então. Boa noite a todos. Estamos aí em processo do trabalho do sexto semestre noturno, no dia 10 de novembro de 2021. E como a gente estava falando, né, nós vamos dar sequência ao material que a gente já havia começado, né, nas aulas anteriores. E o nosso tema, a partir de agora, é o dissídio coletivo, né? Nós vamos trabalhar aí com o dissídio coletivo. E como também já havia comentado, mas para deixar registrado, nós trabalharemos dissídio coletivo no nosso encontro de hoje, né? E se tudo correr bem aí, a gente avançará bastante no tema. Nós não conseguiremos ainda terminá-lo, mas vai faltar bem pouquinho aí para terminar dissídio coletivo na semana que vem, né? E semana que vem vai ser a nossa última aula antes da prova, e aí a gente termina a matéria com folga, né? Tranquilamente, e comentamos um pouquinho sobre a prova também. Na outra semana, né, já é nossa prova. Vocês receberam o calendário de prova aí, então na outra semana já é a prova. Bom, pessoal, me permitam aí compartilhar a tela com vocês, né, daquele material, para a gente então iniciar o dissídio coletivo. Bom, pessoal, olha só, nós vamos estudar então o dissídio coletivo aí. E a primeira coisa que é importante, né, é a base do dissídio coletivo e é uma base constitucional, né? O dissídio coletivo aí, ele está previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Gente, no âmbito do processo civil, né, a gente chama de tutela coletiva, né? No âmbito aí do processo civil, a gente chama de tutela coletiva. No âmbito trabalhista, o nome é dissídio coletivo. Mas seja a tutela coletiva do processo civil, seja o dissídio coletivo aqui do processo do trabalho, a ideia é trabalhar, então, com direitos coletivos, né? Não falei nada, né? Falei, não falei nada, né? A ideia é trabalhar com direitos coletivos. E o que é direito coletivo? Direito coletivo é um direito que ele perspassa de um único indivíduo, atingindo, então, vários indivíduos de uma vez só. Direito coletivo é o direito que perspassa de um determinado indivíduo, de uma determinada pessoa, atingindo, então, vários indivíduos de uma vez só. Uma coletividade de indivíduos, um grupo de indivíduos aí, né? E a grande vanguarda das ciências processuais é justamente, né, essa tutela coletiva, que no âmbito trabalhista é o dissídio coletivo. Porque veja que se a gente, em um único processo, consegue tutelar direito de um monte de gente, esse monte de gente, na prática, não vai precisar cada qual ajuizar o seu próprio processo. Porque um processo só trata, tutela direito de um monte de gente, simultaneamente, unicamente. E isso é a vanguarda, porque claramente isso gera uma grande economia processual, né? Isso gera uma grande economia processual. Em vez de eu ter um monte de processos individuais aí, cada qual com o seu, virando um monte de processo, né? A gente tem um processo só que tutela o direito de um monte de gente simultaneamente, dispensando aquele monte de processo individual. Isso gera, então, celeridade, isso gera economia processual, isso gera celeridade processual. Porque na prática, né, desafoga a própria justiça, né, desafoga o próprio poder judiciário. Então, um dos maiores interessados aí nessa tutela coletiva, nesse dissídio coletivo, é também o próprio poder judiciário, porque diminui muito o número de processos que eles têm que lidar, né, e com isso, né, diminuindo o número de processos, os que têm vão tramitar de forma mais rápida, mais célere, mais efetiva. Né? Então, é de fato um tema que interessa a todos. Pessoal, vocês terão essa matéria, né, dentro do processo civil, a tutela coletiva dentro do processo civil, lá no 5º ano. Né, é uma matéria do 5º ano aí. Então, vocês vão sim aprofundar o estudo do processo coletivo, né, mas lá no 5º ano. Então, ainda tem um pouquinho de chão, né? Peço que aguardem cenas dos próximos capítulos, mas isso será bastante aprofundado.
né? E quem tem interesse aí de atuar, por exemplo, no MP, né, o oficial de promotoria, analista de promotoria, quem tem, né, promotor de justiça, procurador da República, né, procurador do trabalho, quem também tem interesse aí de atuar na defensoria pública, né, como servidor da defensoria pública ou como defensor público aí, precisa sim saber a tutela coletiva. É uma matéria que cai demais, né, nesses concursos aí para Ministério Público e para Defensoria Pública. Bom, e aqui a gente tem, então, uma definição, né, do coletivo, mais uma definição voltada ao processo trabalhista, né? O coletivo aqui é aquele direito relacionado à categoria profissional, ou toda ela, ou toda a categoria profissional, ou então uma parte daquela categoria profissional aí. Veja, não é direito de um único trabalhador, é um direito de toda a categoria profissional, ou pelo menos uma parte daquela categoria profissional em que o trabalhador está inserido, né? Então, direitos aí dos metalúrgicos, de todos os metalúrgicos, de todas as empresas aí, né, montadoras de veículo, da Ford, da Volkswagen, da Chevrolet, né, toda a categoria metalúrgicos. Ou então de uma parte da categoria, os metalúrgicos empregados da Volkswagen, ponto. Os metalúrgicos empregados da Chevrolet. Beleza também, né? Ainda que haja essa delimitação aí do empregador em específico, ainda continua sendo coletivo, né? Porque não é um só, os empregados aí da Chevrolet, ponto. Todos os empregados da Ford, ponto. Né? E assim por diante. E pode também ainda ter uma delimitação ainda maior. Olha só, empregados da fábrica de Gravataí da Chevrolet. Não são todos os empregados da Chevrolet, são os empregados da fábrica de Gravataí da Chevrolet. Beleza também, né? Houve uma delimitação um pouco maior, né? Então o grupo foi reduzido, mas se é mais de um, né? São todos os trabalhadores aí da fábrica de Gravataí da Chevrolet, continua sendo uma tutela coletiva, um dissídio coletivo. Né? Então, no dissídio coletivo aqui, a gente não trabalha com direito de um, a gente trabalha com direito de vários, ou toda uma categoria profissional, ou todos empregados de uma determinada empresa, ou se não todos empregados dessa empresa, pelo menos empregados de uma das unidades daquela empresa, né, de uma das plantas industriais daquela empresa. Mas é um grupo, né, maior que um. Então, essa é a ideia por trás do coletivo, né, dentro do termo dissídio coletivo. Mas para a gente adentrar, né, mais especificamente aí no conceito de dissídio coletivo, né, eu trouxe o conceito técnico, né, de dois doutrinadores muito famosos aí no direito trabalhista, né, o Amaury Mascaro Nascimento, que é o clássico, né, esse aqui é o clássico, né, desde a época aí do professor Gilbertinho, o professor Amaury já tinha livros aí de direito trabalhista, né, então, né, é de priscas eras, né, e também trouxe o doutrinador um pouco mais moderno, bem mais moderno, que é o do Rodolfo Pamplona. E aí eu já adianto, né, para falar que esse material que eu preparei sobre dissídio coletivo foi feito com base no livro do Rodolfo Pamplona. Né? Então, esse material aqui, ele é baseado no livro do Rodolfo Pamplona. Bom, pessoal, vamos estudar esses dois conceitos, iniciando pelo conceito clássico do professor Amaury Mascaro Nascimento. E ele fala o seguinte, dissídio coletivo é um processo judicial de solução de conflitos coletivos, que no Brasil ganhou máxima expressão como um importante mecanismo de criação de normas e condições de trabalho por meio de tribunais trabalhistas, que proferem sentenças denominadas normativas, quando as partes que não se compuseram na negociação coletiva acionam a jurisdição. Bom, e para a gente entender, né, esse conceito aqui, a gente vai ter que usar o método JSON, né, que é o método por partes. Então, vamos cortar esse conceito em partes e trabalhar cada uma delas
para a gente, né, entender a amplidão até, né, a amplitude desse conceito aqui. E a primeira parte, eu vou colocar A, né? A primeira parte aí, pessoal, é que o dissídio coletivo é um processo judicial de solução de conflitos coletivos. Conflitos coletivos a gente já sabe, né? Porque a gente viu o conceito do termo coletivo, ou seja, conflitos que envolvem ou que são comuns a um grupo de pessoas. Não é um conflito ou um direito de um único indivíduo ou empregado ou trabalhador. É um direito, é um conflito, né, envolvendo aí vários empregados, vários trabalhadores olha só, são levados perante o Poder Judiciário, que viram processo, né? Que viram processo aí. Normalmente um processo só. Né? Então veja que o próprio Amaury Mascaro, ele traz no singular processo judicial de conflitos coletivos. Os conflitos são coletivos, muita gente, mas quando aquilo vira processo, quando aquilo é levado ao Poder Judiciário, vira um processo só que vai solucionar o conflito envolvendo, né, os direitos envolvendo um monte de gente aí. Né? Bom, e aí a gente tem, então, a segunda parte. A segunda parte eu vou colocar B, e ela está justamente aqui, ó, dizendo que o conflito, o dissídio coletivo, é um importante mecanismo de criação de normas e condições de trabalho por meio de tribunais trabalhistas. Olha só, um importante mecanismo de criação de normas e condições de trabalho. Né? O dissídio coletivo é um mecanismo de criação de normas e condições de trabalho. Olha só, a ideia do dissídio coletivo, né, é suprir uma lacuna normativa. No fundo é isso, né? Suprir uma lacuna normativa. Não tem disposição na CLT, né, no direito material trabalhista, não tem disposição em convenção ou acordo coletivo, ou até tem, mas está dando problema nessa convenção, nesse acordo coletivo, e aí a gente precisa de um processo justamente para suprir uma omissão, uma lacuna normativa que aproveita, né, a um grupo bastante grande aí de pessoas, de empregados, de trabalhador. Né? E ao se criar uma norma suprindo essa lacuna, a ideia sempre por trás é melhorar as condições de trabalho. Né? O dissídio coletivo, ele tem como finalidade criar uma norma, né, em razão de uma lacuna normativa, né, que melhora a condição de trabalho daquele grupo de empregados. Né? Pode melhorar a condição de trabalho de toda a categoria profissional, metalúrgicos, pode melhorar a condição de trabalho de todos os empregados de uma determinada empresa, metalúrgicos da Ford, né? E pode melhorar aí, né, as condições de trabalho dentro de uma das unidades da empresa, né? Metalúrgicos da fábrica da Chevrolet de Gravataí, né? Por exemplo, Gravataí fica no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul faz frio e aí não tem aquecedor na fábrica, né? Não tem aquecedor na fábrica. Todo mundo passa frio aí na fábrica, né? Ou não tem chuveiro quente, né? Não tem os vestiários aí na fábrica, mas não tem chuveiro quente. Não é colocar chuveiro para um tomar banho, é para todo mundo tomar banho, chuveiro quente para todo mundo. Melhorar as condições de trabalho. Pode até ser básico como instalação de chuveiro que é quente na fábrica. Pode até ser básico dessa forma, mas vai beneficiar todos? Vai. É um dissídio coletivo. Né? Isso pode originar um dissídio coletivo. Né? Então, a ideia por trás é melhorar sempre, é criar normas, né? Criar normas que melhoram sempre a condição de trabalho. Pessoal, a próxima parte desse conceito que é importante aqui, ó, o Cezinho, próxima parte desse conceito aqui que é importante, é que os dissídios coletivos, eles, olha só, são processos judiciais. A gente já viu lá na primeira parte, né? Ou até um processo só. E que, nessa terceira parte, a gente descobre que tramitam, na verdade, perante os tribunais trabalhistas. Os dissídios coletivos, eles são processos que tramitam perante os tribunais trabalhistas.
E numa linguagem processual, a gente pode falar que os dissídios coletivos são de competência originária dos tribunais trabalhistas. A gente não tem dissídio coletivo na vara do trabalho, perante o juiz do trabalho, em primeiro grau. Não tem. Não tem. Os dissídios coletivos, eles são de competência originária dos tribunais. Então, o dissídio coletivo, ele já começa em tribunal. Pode ser em segundo grau? Pode, né? Tramitando perante os tribunais regionais do trabalho, os TRTs. Beleza, tranquilo. Mas pode até ser que o processo de dissídio coletivo já comece direto em terceiro grau de jurisdição, que é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Beleza, pode também. Pode também. A gente vai ver certinho a competência mais para frente, né? Mas a competência originária dos tribunais. O dissídio coletivo é um processo que já se inicia em tribunal, ou em segundo grau, nos TRTs, ou até em terceiro grau no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Pessoal, e com isso uma coisa é certa, isso pode cair na prova. Não tem dissídio coletivo em primeiro grau, não tem dissídio coletivo na vara do trabalho, juiz do trabalho não julga dissídio coletivo, porque começa acima dele. Né? Se tiver alguma afirmação dizendo que o dissídio coletivo está lá na vara do trabalho, está lá em primeiro grau, está lá com o juiz, essa afirmativa é falsa, né? Não tem, né? Começa em tribunal. Pessoal, e quando a gente fala sobre isso, vem a seguinte pergunta. Professor, e no quarto grau de jurisdição, o Supremo Tribunal Federal? Pessoal, no Supremo Tribunal Federal não vai ter processo de dissídio coletivo originário. Não vai ter. Não pode começar no Supremo Tribunal Federal. Não pode começar no Supremo Tribunal Federal. Ele começa ou em segundo grau, TRT, ou ele começa em terceiro grau, TST. Ele não pode começar em quarto grau, ele não pode começar no STF. Mas veja, ele não pode começar. Mas ele pode sim chegar ao STF em grau de recurso. Então, o dissídio coletivo que foi ajuizado no TRT e foi julgado pelo TRT, cabe recurso para o TST. E do TST, se houver violação da Constituição, cabe recurso para o STF. E aí ele vai chegar no STF, mas não de forma originária, não no começo. Ele vai chegar em sede recursal, né? E também, se eventualmente aí o dissídio coletivo começar no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho julgando, nada impede que haja, né, recurso por violação da Constituição para o STF. E aí ele vai chegar no STF em grau de recurso, né? Então, no STF a gente não vai ter dissídios coletivos iniciados, mas que eventualmente podem sim, né, chegar até o STF em grau de recurso. Bom, pessoal, a próxima parte, né, a quarta parte desse conceito que é interessante para a gente aqui, é que as decisões proferidas em dissídio coletivo, mesmo que sejam proferidas por tribunais, e necessariamente vai ser por tribunal, porque ele tem competência originária, elas são chamadas de sentenças normativas, né? Quando um tribunal, ou TRT, ou TST, julga um dissídio coletivo, o nome da decisão é sentença normativa. E aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque normalmente, na ciência processual como um todo, né, a gente usa o termo sentença quando a gente quer se referir a uma decisão de primeiro grau, né, uma decisão de juiz, né, decisão de juiz de primeiro grau, né? E a gente usa o termo acórdão quando a gente quer se referir à decisão de tribunal. Aqui no dissídio coletivo não tem essa lógica, né? Não segue essa lógica aí, né? Apesar do dissídio coletivo ser de competência originária do tribunal, portanto é uma decisão proferida por tribunal, o nome que a CLT dá é de sentença normativa aí. Pessoal, e veja que se é uma sentença normativa,
significa que é uma sentença que está criando norma na seara trabalhista. Ela está até inovando o ordenamento jurídico na seara trabalhista, né? E aqui é interessante porque, veja, em regra, o papel do Poder Judiciário não é criar norma na seara nenhuma, na seara nenhuma, né? Quem cria norma, quem inova o ordenamento jurídico, na verdade, é o Poder Legislativo, em regra, né? Não é o Poder Judiciário, não é nem o Poder Executivo. Mas tem as suas exceções? Tem. Né? Por exemplo, eventualmente o Poder Executivo pode inovar o ordenamento jurídico baixando medida provisória. Péssimo, ninguém quer isso. Né? Isso deve ser evitado. Né? Isso deve ser evitado. Isso é exceção. Mas tem previsão de eventualmente o Poder Executivo inovar o ordenamento jurídico? Tem através da medida provisória, tem através da lei delegada, né? Então, beleza, até inova aí, excepcionalmente, mas inova. E aqui também, né? Não é papel do Poder Judiciário criar normas, né? Gerais, abstratas, para um monte de gente. O Poder Judiciário, quando ele profere uma decisão, ele até está criando uma norma, mas uma norma específica, uma norma em concreto, uma norma para um caso em concreto, para pessoas em concreto. O Joãozinho para a Mariazinha, que são partes do processo. Né? O Poder Judiciário, em regra, se limita a isso. Mas tem as suas exceções. Uma exceção é o dissídio coletivo na seara trabalhista, em que o tribunal, quando ele profere uma sentença normativa, ele está criando uma norma. E veja que não é uma norma em concreto para as partes do processo, ou só para as partes do processo, reclamante e reclamado. Não, é uma norma para toda uma categoria profissional, né? Então, de certa forma, é uma norma geral? Sim, não tão geral, porque é para a categoria profissional, mas muito maior do que, né, uma sentença própria, né, do Poder Judiciário, que é só para as partes, é para toda a categoria profissional. Então, de certa forma, é geral e, de certa forma, é até abstrata, né, porque ela não diz o nome a quem ela é aplicável. Né? Ela é aplicável à categoria profissional e todo mundo que for daquela categoria vai sofrer os efeitos daquela norma aí. Né? Então, ela está muito mais para uma, entre aspas, lei do que para uma sentença propriamente dita, para uma decisão judicial propriamente dita aí. Né? Por isso, o nome dela, sentença normativa, porque ela cria normas aí. Bom, e a última parte desse conceito, pessoal, é que a gente só vai conseguir pensar de fato em tutela, em dissídio coletivo, né? A gente só pode aí de fato pensar em dissídio coletivo se as partes não conseguirem por si, né, sozinhas entrarem num acordo. Né? A gente só vai ter de fato um processo de dissídio coletivo se as partes não conseguirem por si entrarem num acordo. Né? Se o sindicato da categoria não entrou em acordo com o sindicato patronal, né? Os representantes dos empregados, todos os empregados, não entraram de acordo com a empresa, né? Aí sim você vai pensar no dissídio coletivo. Até, pessoal, já adiantando também, mas isso é muito importante, porque a jurisprudência dos tribunais trabalhistas ela é bem rígida nesse tocante, para que um tribunal trabalhista receba de fato uma petição inicial de dissídio coletivo e instaure o processo de dissídio coletivo, nessa petição inicial tem que ficar provado tentativas prévias de conciliação, né? Para que se possa de fato ajuizar um processo de tutela, de dissídio coletivo, é necessário se provar na petição inicial do próprio dissídio que houve sim tentativas prévias de conciliação. Né? Então, por exemplo, vai ter que juntar ata de assembleia, né? Vai ter que juntar ata de sessão de conciliação, em que, né, consta lá as pautas que foram discutidas, mas que não houve acordo, né? Restou infrutífera. Aí. E como eu disse, os tribunais trabalhistas são bastante rígidos. Se não ficar aprovadas essas tentativas prévias de conciliação, o tribunal trabalhista não vai admitir o dissídio coletivo. Né? Ele não vai instaurar o dissídio coletivo. Né? Ele vai extinguir
sem julgamento de mérito, né? Por falta de pressuposto, qual seja a prévia tentativa de conciliação, extingo o dissídio coletivo, ou não recebo a petição inicial, ou rejeito a petição inicial, sem julgamento de mérito. Ele nem vai analisar aquele dissídio coletivo aí, né? Então, tem que ficar provado, né, que as partes coletivas, ou o sindicato dos empregados e o sindicato patronal não chegaram num acordo, ou representantes dos empregados e a empresa empregadora não chegaram num acordo aí. E aí a gente pensa, então, no dissídio coletivo. Pessoal, beleza isso aqui? Eu fiz questão de colocar o conceito, né, do professor Amaury Mascaro Nascimento, porque é um conceito bem completo, né? E quando a gente usa o método JSON aí, permite já a gente identificar vários elementos aí envolvidos dentro do dissídio coletivo, né? Permitiu, gente, a gente até falar bastante da matéria, avançar bastante na matéria, só analisando esse conceito do professor Amaury Mascaro Nascimento. Tudo certo? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Fiquem à vontade aí. Se não, a gente segue para analisar aqui, ó, né, o conceito agora do Rodolfo Pamplona, né? Vamos analisar aqui o conceito do Rodolfo Pamplona. E o Rodolfo Pamplona fala o seguinte, olha, os dissídios coletivos são relações jurídico-formais de competência originária dos tribunais, destinados à elaboração de normas gerais. Não se confunda o dissídio coletivo, procedimento especial com finalidade específica, com o denominado dissídio individual plurimo, que nada mais é do que uma reclamação trabalhista em que há litisconsórcio. Pessoal, esse conceito do Rodolfo Pamplona, né, ele tem essas duas partes que eu coloquei para vocês. A primeira parte, na verdade, ela é mais do mesmo, né? Não estou dizendo que o Rodolfo Pamplona seja mais do mesmo, não. Essa partezinha aí, essa primeira parte, ela é mais do mesmo, porque tudo que consta nela a gente já analisou dentro do conceito do professor Amaury Mascaro Nascimento, né? Olha lá, os dissídios coletivos são relações jurídicas formais. O que significa relações jurídicas formais? São processos. Relações jurídicas formais são processos, né? Segunda parte aqui do conceito do professor Rodolfo Pamplona, juiz do trabalho aí na Bahia, né? Que é a competência originária dos tribunais. Então, a gente só tem dissídio coletivo nos TRTs e nos TSTs, né? Podendo chegar ao STF, mas em grau de recurso. Não começa no STF, mas chega no STF em grau de recurso. Beleza, né? E destinados aí à elaboração de normas gerais. Elaboração de normas gerais, né? O que são a elaboração de normas gerais? É uma sentença normativa, né? Uma sentença normativa que ela vai criar uma norma suprindo uma lacuna legislativa, suprindo uma lacuna de uma convenção coletiva de trabalho, suprindo uma lacuna de um acordo coletivo de trabalho e que vale para toda a categoria profissional. Não vale para um ou outro, vale para toda a categoria profissional. Por isso, né, normas gerais, né, porque ela não tem um beneficiário em específico, ela beneficia, a ideia é essa, né, ela beneficia toda a categoria profissional. Bom, mas, na verdade, o que nos interessa mais aqui nesse conceito do Rodolfo Pamplona é essa segunda parte aqui, em que ele fala o seguinte, ó, não se confunda o dissídio coletivo, procedimento especial com finalidade específica, com o denominado dissídio individual plurimo, que nada mais é do que uma reclamação trabalhista em que há litisconsórcio. Gente, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala em dissídio coletivo, né? Quando a gente fala em dissídio coletivo, nós temos uma parte, normalmente é o sindicato ou o Ministério Público do Trabalho. Por isso que a gente começou a nossa matéria, né, de procedimentos especiais estudando o Ministério Público do Trabalho, porque ele é um dos legitimados ativos para o dissídio coletivo, né? Então, no dissídio coletivo, a gente tem uma parte, normalmente ou o sindicato ou o Ministério Público do Trabalho, que ajuiza um processo, mas que a decisão desse processo vale para toda a categoria profissional. Então, veja, a parte é individual, ou o sindicato, ou o Ministério Público do Trabalho. O processo é individual, é um processo só,
Mas a decisão desse processo, porque vale para toda a categoria profissional, a decisão do processo que é coletiva aí, né? Então veja, se a gente pegar um dissídio coletivo e olhar o dissídio coletivo, aparentemente ali não tem nada de coletivo, porque é uma parte e um processo só. Então cadê o coletivo? O coletivo não está no processo, né? Se a gente pegar o processo, a gente não vai ver nada coletivo. Uma parte é um processo só. O coletivo está na decisão, ou sendo mais tecnicamente correto, o coletivo está nos efeitos daquela decisão, porque ela vale para toda a categoria profissional, criando uma norma geral para aquela categoria profissional aí. É diferente, e aqui o professor Rodolfo Pamplona, o juiz do trabalho Rodolfo Pamplona, ele define muito bem, né, do chamado dissídio individual plurimo, né? Dissídio individual plurimo, que nada mais é do que um litisconsórcio ativo, né? Litisconsórcio ativo. O que é o dissídio individual plurimo? Ou, né, usando a linguagem processual aí, um litisconsórcio ativo é você pegar vários empregados, colocar todos eles no polo ativo de uma reclamação trabalhista, movendo um processo contra a empresa. Veja que nessa reclamação trabalhista, em que o polo ativo é composto por vários empregados simultaneamente, a gente até tem pluralidade de partes. Formando um litisconsórcio ativo. O processo é único, tudo bem, processo só. Mas a gente tem pluralidade de partes. Mas veja que esse processo não é dissídio coletivo. Por que não? Porque, veja, não é sindicato, não é Ministério Público do Trabalho que está movendo o processo. É um grupo de trabalhadores, né, em litisconsórcio ativo, movendo um processo contra a empresa, mas veja, eles estão tutelando o direito próprio deles. E só deles. E ainda que eles ganhem essa reclamação trabalhista, ela só vai valer para eles. Ela só vai valer para eles. Então, veja, né, se a gente tiver vários empregados movendo uma única reclamação trabalhista, isso é dissídio individual plurimo, porque são vários indivíduos tutelando direitos individuais de forma conjunta. Isso é um litisconsórcio ativo. Isso não é dissídio coletivo aí. E pode ser que aconteça, né? Por exemplo, empregados de uma mesma empresa foram demitidos no mesmo dia. Né? Empregados de uma mesma empresa foram demitidos no mesmo dia. Eles são empregados da mesma empresa, exercem o mesmo cargo, né? E foram demitidos no mesmo dia. Se eles quiserem, eles podem ajuizar uma reclamação trabalhista, pleiteando direitos individuais, né, do vínculo empregatício deles, né, do contrato de trabalho deles, da função deles contra essa empresa num único processo. Os advogados trabalhistas não gostam disso, né? Por estratégia processual não gostam disso. Mas pode. Daqui a pouco eu falo para vocês por que, né, que os advogados trabalhistas não gostam de litisconsórcio ativo. Mas poder pode. Né? E esse processo, então, se ele for julgado procedente, né, essa reclamação trabalhista for julgada procedente, esses empregados ganham, mas só eles. Né? Isso não tem efeito coletivo aí. Então veja que, para que de fato fique caracterizado um dissídio coletivo como dissídio coletivo, a gente precisa, na verdade, no polo ativo, de alguém que sozinho representa todos, sindicato e Ministério Público do Trabalho. Né? A gente só tem, de fato, um dissídio coletivo se a gente tiver no polo ativo, né, o sindicato, porque ele sozinho representa toda a categoria profissional, ou o Ministério Público, porque ele sozinho representa toda a sociedade. Né? Se a gente não tem sindicato e se a gente não tem Ministério Público no polo ativo, ainda que a gente tenha vários trabalhadores, empregados ou ex-empregados somados no polo ativo, a gente não tem necessariamente, né, um dissídio coletivo. A gente vai ter, na verdade, um dissídio individual plurimo em litisconsórcio ativo. Bom, e se é dissídio individual,
ainda que plurimo, ainda que litisconsórcio ativo, aquela decisão só vale para quem for parte, né? Aquela decisão ela não vale para toda a categoria profissional, ela só vale para quem for de fato parte, quem de fato entrou com a ação. E aí vocês vão perguntar, professor, por quê que os advogados trabalhistas não gostam de litisconsórcio ativo? Ainda que os empregados tenham tinham o mesmo cargo, tinham a mesma remuneração, com contrato de trabalho com uma mesma empresa e tenham sido demitidos aí na mesma data, os advogados trabalhistas não gostam de fazer ação trabalhista, reclamação trabalhista em litisconsórcio ativo. Eles não vão juntar todos os empregados, né? Ainda que tenha toda essa igualdade de situação aí no único processo. Eles vão, na verdade, ajuizar um processo, uma reclamação trabalhista para cada empregado ou ex-empregado aí. Por que vai ser sempre individual, não vai ser em litisconsórcio? Ainda que possa ser em litisconsórcio, ainda que a lei permita. Por dois motivos. Primeiro motivo, pessoal, se for individual, facilita trazer as peculiaridades daquele empregado desde a petição inicial. E se não for individual, for em litisconsórcio, na verdade as peculiaridades ficam meio perdidas aí. E você só vai conseguir levantar as peculiaridades lá em fase de execução, né? Lá em fase de execução. E aí acaba, né, podendo um ou outro perder direito, né, que tinha. Então, por isso, opta em fazer individual. E o segundo motivo, né, aí de fato é a estratégia processual. Olha só, se entra com um processo, se junta todos os empregados de uma vez só no polo ativo e entra com um único processo e a reclamação é julgada procedente, a empresa não vai ficar feliz e a empresa vai recorrer. Mas veja, é um processo só. Então, a empresa recorre com um recurso só. Facilita a vida da empresa também. Ao passo que se forem vários processos, várias reclamações autônomas, julgadas procedentes, a empresa também vai ter que fazer vários recursos, né? E ela vai ter mais trabalho. E mais que isso, se você tem que fazer vários recursos, tem essa sobrecarga de trabalho, quem sabe aí a empresa não come bronha em um processo e esquece de recorrer ou perde prazo naquele processo, né? Pode ser que aconteça. E aí, se esqueceu de recorrer, se perdeu o prazo, transitou em julgado, né? A empresa dançou, né? A empresa dançou. E mais que isso, olha só a que ponto que chega. Nós, no nosso encontro de sábado passado, né, nós fizemos um recurso ordinário. E nós vimos que no recurso ordinário, a empresa tem que recolher o preparo recursal, que são as custas e o depósito recursal. Veja aqui, se a empresa se junta todos os empregados numa reclamação trabalhista só e entra contra a empresa e a reclamação é julgada procedente, a empresa perde e aí ela vai fazer um recurso só. E aí ela tem menos trabalho e ela recolhe uma custa só e um depósito recursal só. Fica barato para ela, porque ela vai pagar uma custa só e vai fazer um depósito recursal só. Fica barato para ela. Agora, se não se faz em litisconsórcio ativo e faz várias reclamações, vários processos, um para cada empregado, e a empresa perde, ela vai ter que fazer vários recursos. Para cada recurso, ela vai ter que pagar a custa, e para cada recurso, ela vai ter que fazer o depósito recursal. Na prática, fica caro para a empresa. Na prática, fica caro para a empresa. A empresa vai ter que pagar uma custa por processo, um depósito recursal por processo. São vários processos, são várias custas, vários depósitos, fica caro para a empresa. Se a empresa já não está lá muito bem da perna, pode ser que isso fique tão caro que até gere um impedimento dela recorrer. Né? Fica tão caro, não tem dinheiro, está muito mal das pernas, que vira até um impedimento dela recorrer. É por isso que, né, advogado trabalhista, né, de reclamante, não costuma gostar, né, de litisconsórcio, prefere ajuizar reclamações individuais. Né? Bom, pessoal, então esse conceito aqui, né, voltando aqui, esse conceito aqui do Rodolfo Pamplona, ele é importante para a gente diferenciar, né, o que é o dissídio coletivo propriamente dito, né? O processo é individual, né? Olha que interessante, no dissídio coletivo propriamente dito, o processo é individual, mas os efeitos são coletivos.
de um dissídio individual plurimo em litisconsórcio ativo, quando o processo em si é plurimo, mas os efeitos são individuais, né? No dissídio individual plurimo ou no litisconsórcio ativo, o processo é plurimo, mas os efeitos são individuais. Então, é individual, não é coletivo, propriamente dito. Pessoal, beleza isso aqui? Tranquilo? Tudo de boa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma colocação? Fiquem à vontade aí. Tudo tranquilo? Bom, pessoal, e agora então a gente superou a questão dos conceitos, né? E a gente vai evoluir um pouquinho, aprofundando o nosso estudo, né? Muita coisa do que a gente vai ver agora, a gente até já comentou no estudo desses conceitos, né? Quando a gente falou aí dos conceitos, a gente comentou muita coisa do que a gente vai ver agora. Mas claro, né? Foi um panorama geral, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí. Né? E a primeira coisa que a gente precisa ver, então, é o cabimento, né, e a finalidade do dissídio coletivo. Para que serve o dissídio coletivo? Nós vimos lá que serve para criar norma, melhorando as condições de trabalho. Né? A ideia básica é isso. O dissídio coletivo, ele serve para criar uma norma, né, para toda uma categoria profissional, melhorando aí as condições de trabalho. Mas, né, a gente detalha um pouco mais aqui nesse tópico. Olha lá. A finalidade da jurisdição coletiva estará voltada à constituição de sentenças normativas e à extensão ou revisão de regulamentos coletivos existentes. Então, o resultado final aí do dissídio coletivo é uma sentença normativa, né? É a extensão ou revisão de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho, né? Então, a gente vai ou criar a norma, ou, por exemplo, pegar uma norma que já existe numa própria sentença coletiva ou normativa, numa convenção coletiva ou num acordo coletivo e vai dar efeitos maiores aí. Né? Por exemplo, olha só, uma norma até prevista numa sentença coletiva, numa convenção coletiva, num acordo coletivo, para empregadas mulheres, e só para elas. Só é para elas. Num dissídio coletivo, pode ser que consiga pegar aquela norma inicialmente prevista só para empregadas mulheres e ampliar para todos os empregados, ou seja, abarcando também empregados homens. Pode ser que se consiga, pode ser que seja feito dessa forma também. Então, ou o dissídio coletivo ele vai criar uma norma, ou ele pode até pegar uma norma que já existe numa sentença normativa, ou numa convenção coletiva, ou num acordo coletivo direcionado para uma determinada parte da categoria e estender os efeitos para outras partes ou para a categoria como um todo aí, melhorando as condições de trabalho. Né? E o segundo ponto, né, que eu coloquei aqui, olha só, né, o dissídio coletivo, né, ele trabalha com interesse abstrato de toda uma categoria profissional ou econômica. Ou seja, né, ele não é um direito de um só, ele é direito de todos que compõem aquela categoria aí, né? E veja que ele vai gerar reflexos aí, né, no contexto jurídico, econômico, social, né? Ele pode gerar efeitos aí no contexto jurídico, econômico, social. Leia-se, né? A ideia é melhorar as condições de trabalho, né? Condições de ambiente de trabalho, condições sociais, né? Sociais de trabalho, né? Condições econômicas de trabalho, por exemplo, pagando, né, determinada verba, pagando determinada gratificação, né? Enfim, né, a reivindicação de toda uma categoria profissional. E é por isso, pessoal, que é inerente ao dissídio coletivo a análise de pautas motivadoras de greve, né?
Isso aqui é um dos grandes motes aí, esse é um dos grandes temas dentro do dissídio coletivo, né? Análise de pautas motivadoras de greve, né? Na verdade, o dissídio coletivo vai analisar primeiro se a greve é legítima ou não. Se não for legítima, volta a mandar do trabalho, manda voltar ao trabalho, né? E se a greve for legítima, vai analisar a própria pauta da greve, né? Por que aquela categoria parou? Por que eles estão parados? Quais são as reivindicações daquela categoria profissional? Ah, nós queremos aí um ambiente de trabalho mais salubre. Ah, nós queremos um aumento do nosso salário. Ó, nós queremos aí pagamento de gratificações ou adicionais. Enfim, né? Qual é a pauta da greve, né? Qual é a pauta daquela categoria que motivou a greve aí? Então, muito do dissídio coletivo, ele está, né, analisando aí as pautas de greve, né? Pautas de greve. Bom, pessoal, previsão normativa. Olha só, o dissídio coletivo, como a gente já comentou, ele tem como base a Constituição Federal, né? O dissídio coletivo, ele tem como base a Constituição Federal. Artigo 114, parágrafos 1º, 2º e 3º. Nós não vamos ler aqui, né? Mas, se vocês puderem, aí no aconchego do lar, tiverem tempo, recomendo, né, que deem uma olhadinha aí. Também, o dissídio coletivo está previsto na CLT, artigos 856 a 875. Também o dissídio coletivo está previsto na Lei 4725 de 65. Também está previsto na Lei 7701 de 88 e também está previsto, olha, não é por acaso, na Lei de Greve. Veja, nós não temos um diploma normativo único aí de dissídio coletivo. Nós temos vários diplomas normativos esparsos, inclusive alguns artigos jogados aí na CLT, que em conjunto regram o dissídio coletivo. Quando ocorre, então, esse fenômeno de não ter um diploma normativo próprio, mas sim vários diplomas normativos esparsos, extravagantes, né, regrando aquela determinada matéria, a gente costuma dar o nome de microsistema jurídico, né? Então, a gente tem um microsistema jurídico de dissídio coletivo, porque a gente tem normas na Constituição, a gente tem normas na CLT, a gente tem leis esparsas e, claro, não poderia ser diferente, porque essa é a grande base, esse é o grande mote, na lei de greve, né? Na lei de greve, 7783 de 89, aí, formando, então, esse microsistema jurídico. Pessoal, e veja aqui, olha que interessante, o dissídio coletivo, né, na seara trabalhista, ele é muito mais antigo do que a tutela coletiva, né, no processo civil. Exemplo, né, e o que prova para a gente que é muito mais antigo, é que o dissídio coletivo está na CLT, que é uma norma da década de 50, né, e em normas esparsas de 65, de 68, né, e mais recente aí a lei de greve de 89. Então, o dissídio coletivo ele é bastante antigo, muito mais antigo do que a tutela coletiva no processo civil. E mesmo, olha que coisa, mesmo a tutela coletiva do processo civil, sendo bem mais nova aí, né, sendo aí do final da década de 80, com a Lei da Ação Civil Pública, conjugada aí com o Código de Defesa do Consumidor, que é da década de 90, de 1990, né? E com seus pitacos aí, né, os seus pitacos do CPC de 2015, a tutela coletiva do processo civil, mesmo sendo muito mais recente, ela também é um microsistema jurídico, né? A gente não tem um código de tutela coletiva no processo civil. Não tem um código de tutela coletiva no processo civil. A gente usa o mesmo sistema ou microsistema jurídico, né, que são leis esparsas. E as leis que eu comentei com vocês. A Lei da Ação Civil Pública, de 85, né, o Código de Defesa do Consumidor, né, e, mais recentemente, né, o Código de Processo Civil de 2015. Né? Não existe um código único de tutela coletiva, ele está esparso. Sabe por quê? Isso vale para o dissídio coletivo trabalhista, isso vale para a tutela coletiva do processo civil.
Sabe por que que a gente não tem um diploma normativo único? Um código, por exemplo, de dissídio coletivo, unificando todas essas normas. A gente não tem um código de tutela coletiva do processo civil, unificando Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor aí. Por quê? Porque não interessa aos poderosos, né? No fundo é isso, não interessa aos poderosos. Olha só, se a gente tem um único indivíduo, no caso aqui, Sindicato Ministério Público do Trabalho, movendo um único processo, podendo condenar todas as empresas, ou uma empresa só, mas beneficiando todos os empregados daquela empresa, um indivíduo só, movendo um processo só e condenando todo mundo, e beneficiando todo mundo, isso não interessa aos poderosos, né? Isso não interessa aos poderosos. Porque a empresa vai ter que pagar uma grana para todo mundo, né? A empresa vai ter que pagar uma grana para todo mundo. Isso vale também para o processo civil, né? Já pensou aí? Ministério Público entra com uma ação só, e beneficia todo mundo? Exemplo, não é trabalhista, é da tutela coletiva do processo civil. Ministério Público entra com uma ação só, em nome de todos os lesados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, e num processo só ganha e beneficia todos os lesados aí. Todo mundo que morava em Mariana, todo mundo que morava em Brumadinho, todo mundo que foi prejudicado aí ao longo do Rio Doce, que foi contaminado, até o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Numa tacada só, num processo só. Condena a Vale do Rio Doce a pagar todo mundo. A do Vale do Rio Doce vai ficar pútia da vida, né? Pútia da vida, porque vai pagar um dinheirão aí. Então, veja, a tutela coletiva ela não interessa aos poderosos, o dissídio coletivo ele não interessa aos poderosos, né? Porque fica um processo só que beneficia todo mundo e quem vai ter que pagar todo mundo aí, né? Para os poderosos é muito mais interessante a tutela individual, né? Porque quem quiser vai ter que entrar com o processo. Aí vira zilhões de processos, os zilhões de processos entopem o Poder Judiciário, aí o Poder Judiciário não dá conta de julgar todos, aí demora, e mesmo tendo o Poder Judiciário, né, como cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que sai, né, pode sair mais pastoso, pode sair mais líquido, né, sei lá, né, alguns ganham, outros perdem, né, então existe uma margem de derrota aí, né, e para quem perdeu não vai ter que pagar, né. Então, aos poderosos não interessa dissídio coletivo, né? E por isso que não é unificado num código, por isso que não é sistematizado num código aí, infelizmente. Né? A gente tem, né, esse microsistema jurídico aqui, isso vai perdurar, né? A gente não vai conseguir unificar numa norma única, num código único aí, né? Facilitaria? Facilitaria muito, né? Mas não interessa, né? No fundo é isso, não interessa. Bom, pessoal, né, como eu disse, nós não vamos ler os diplomas aqui, né, mas esses são os diplomas que prevêem aí o dissídio coletivo na seara trabalhista. Bom, segundo tópico aqui, né, aprofundando o nosso estudo, então, é a legitimidade ativa. Né? Quem que pode propor uma reclamação de dissídio coletivo, sendo que aquela decisão vai valer para um monte de gente? Quem que pode entrar com um processo desse aí? Nós já comentamos, né? São os sindicatos, mas veja que, né, para que de fato seja sindicato e possa entrar com um processo de dissídio coletivo, ele tem que provar o seu registro no Ministério do Trabalho. Né? O sindicato aí, para ser sindicato e, claro, provar a sua legitimidade para entrar com dissídio coletivo, ele tem que ter registro no Ministério do Trabalho. Né? Então, o sindicato, quando ele entra com uma ação aí, ele tem que juntar o comprovante de registro no Ministério do Trabalho. Se ele não juntar, entende-se que ele não tem legitimidade para propor, né, a ação de dissídio coletivo. E o outro legitimado, a gente já comentou aqui também, é o Ministério Público do Trabalho. Né? Então, quem entra, né, com ações de dissídio coletivo são sindicatos da categoria, né, ou o Ministério Público do Trabalho. Bom, mas eu queria fazer uma observação importante com vocês. Olha só, não é todo processo iniciado pelo sindicato
que necessariamente vai ser um dissídio coletivo. Né? Tomem cuidado com isso. Né? O sindicato ele tem legitimidade para propor dissídio coletivo? Tem. Mas não é todo o processo, toda a reclamação trabalhista proposta pelo sindicato que vai ser dissídio coletivo. Por quê? Porque sim, o sindicato ele tem legitimidade para propor dissídio coletivo. Mas o sindicato ele pode atuar também na forma de substituto processual. Então, em vez do empregado contratar um advogado e propor a reclamação trabalhista individual, o sindicato pode propor a reclamação trabalhista individual em nome do empregado. E o sindicato que vai estar no polo ativo. Sim, o sindicato que vai estar no polo ativo. É o advogado do sindicato que vai assinar a petição inicial. Mas ele não está lá representando, tutelando, defendendo o interesse da categoria. Ele está lá tutelando o interesse, o direito de um empregado só, de um indivíduo só. Né? Então, não vai ser tutela coletiva. Pessoal, e essa possibilidade do sindicato ajuizar uma reclamação trabalhista representando o empregado, ela é muito importante, né? Ela é muito importante quando o empregado, na verdade, continua empregado. Olha só, se o empregado ele foi demitido, ele não tem mais vínculo nenhum com a empresa. Então, tanto faz para ele, como tanto fez para ele, ele contrata um advogado, ele entra com a reclamação individual contra a empresa. Já foi demitido mesmo. Agora, se ele não foi demitido e na vigência do contrato de trabalho, esse empregado ele está tendo direitos trabalhistas violados, ele não está recebendo em dia, né? Não está pagando até o 5º dia útil do mês. Né? E quando não paga até o 5º dia útil do mês, tem multa. Né? A empresa está pagando em atraso, ele não está recebendo gratificações, ele não está recebendo descanso semanal remunerado, né? Durante a vigência do contrato de trabalho, durante a vigência do contrato de trabalho. Se esse empregado entrar em nome dele, ele próprio, com a reclamação trabalhista, ele entra num dia, a empresa é citada no outro, no dia seguinte ele está demitido, ele vai perder o emprego. Então, ele não entra, né? Durante a vigência do contrato de trabalho, ele acaba não entrando. E os direitos trabalhistas não vão sendo pagos e ele vai sendo prejudicado. Se ele for filiado ao sindicato, o sindicato pode entrar em nome dele. Né? O sindicato pode entrar em nome dele. Não é ele entrando, é o sindicato que está entrando em nome dele. Claro que a empresa não vai ficar feliz, mas não é ele. Então, na verdade, nem adianta muito demitir, né? Ou usar a demissão como forma de coação, falar, não entra que eu te demito. Mas não sou eu que entrei, foi o sindicato. Eu vou te demitir. Pode demitir, fazer o quê? Não fui eu que entrei, quer dizer, a ameaça de demissão não vai impedir o ajuizamento da ação pelo sindicato. Né? Então, é muito importante. Né? É muito importante aí. Isso é relativamente comum, né? Isso é relativamente comum. Uma empresa, então, que é uma contumaz violadora de direitos trabalhistas, é interessante os empregados dessa empresa ter um sindicato forte, um sindicato atuante, porque na vigência do contrato de trabalho, o sindicato ajuiza reclamações trabalhistas em nome do empregado, representando o empregado. Né? E até coloca lá, olha, empregado fulano de tal, aí qualifica o empregado nesse ato representado pelo sindicato ou em substituição processual pelo sindicato. Né? E isso está previsto em lei. Né? Quem dá esse poder ao sindicato como substituto processual é o artigo 872, parágrafo único da CLT. Mas veja que, nesses casos, o sindicato está substituindo um indivíduo só. E, portanto, ainda que o sindicato esteja no polo ativo, né, representando esse indivíduo, é uma ação individual, é uma reclamação individual, é um dissídio individual. O sindicato, a gente só vai estar diante, de fato, de um dissídio coletivo quando o sindicato estiver no polo ativo, mas não representando um empregado só, ou tutelando o interesse de um empregado só, ou pedindo verba trabalhista para o empregado só. Quando o sindicato, na verdade, estiver no polo ativo, mas tutelando o interesse de toda a categoria. Quando a gente perceber que há um interesse maior que de um indivíduo, há um interesse de toda a categoria aí. Né? Então, tomem cuidado com isso. Não é o simples fato
do sindicato estar no polo ativo que a gente terá necessariamente uma tutela coletiva, um dissídio coletivo, né? O sindicato precisa estar no polo ativo, mais somado, tutelando o interesse da categoria. Porque, eventualmente, o sindicato pode até estar no polo ativo, mas tutelando interesse de um só, em substituição processual de um só. Aí não é coletivo. Bom, pessoal, e também é possível, olha só, que o empregador inicie processo coletivo também, ou dissídio coletivo também. É mais raro, mas é possível sim, né, que o empregador ajuize dissídio coletivo. E o grande caso, né, o grande exemplo, né, o grande motivo pelo qual o empregador vai ajuizar um dissídio coletivo é em caso de greve. Os empregados estão fazendo greve, o empregador está pútil da vida, né, porque está tudo parado, a empresa dele está parada, né, e ele quer que os empregados voltem. Não um empregado, todos voltem. E aí, então, ele, empregador, tem interesse de mover uma ação contra toda a categoria profissional para que o Tribunal Trabalhista declare ilegítima aquela greve, abusiva aquela greve. E se a greve foi declarada ilegítima, abusiva, o tribunal vai mandar a categoria profissional voltar ao trabalho, resolver o problema para o empregador, né? Então, no caso de greve, o empregador ele passa a ter interesse de propor um dissídio coletivo visando a declaração de ilegalidade, ilegitimidade, abusividade da greve, porque se isso ocorrer, o Tribunal Trabalhista determina a volta dos empregados. Isso acontece muito, né, gente, quando se trata de atividade essencial, né? Isso acontece muito quando se trata de atividade essencial. Já pensou? Todos os empregados da Electro entram em greve. Aí não tem ninguém para operar o sistema de distribuição de energia, aí dá uma chuva muito grande, rompe cabos, aí dá uma chuva muito grande, cai árvore em cima de cabos e todo mundo fica sem energia. Aí cai um avião, né, de uma cantora sertaneja em cima de cabos e todo mundo fica sem energia porque não tem empregado para restabelecer esses cabos aí. Gente, a atividade de distribuição de energia é uma atividade essencial. Pode ter greve? Pode, desde que funcione o mínimo. Se parar todo mundo, a greve é ilegítima, a greve é abusiva. E aí a Electro pode propor um dissídio coletivo contra todos os seus empregados, né, uma vez só, um processo só contra todos os seus empregados, visando a declaração de ilegitimidade da greve para que o tribunal mande voltar ao trabalho. Pode ser que o tribunal mande voltar todos ao trabalho, ou, né, no caso de atividades essenciais, aí, pelo menos uma parte, né, para que o mínimo daquele serviço continue sendo prestado, né? Isso vale para telefonia, isso vale para serviço de água e esgoto, né? Isso vale para coleta de lixo, né? Isso vale para serviços médicos, né? Por exemplo, olha só, aquele município só tem um hospital, só tem uma Santa Casa. Santa Casa não é pública, ela é privada. Ainda que ela tenha repasses públicos, ainda que ela não tenha finalidade lucrativa, ela é privada. Então, ela vai ter empregados, né? E aí, todos os empregados da Santa Casa resolvem fazer greve. Não atende mais pacientes. Não pode ninguém ficar doente nessa cidade. A Santa Casa, né, como entidade privada, ela pode propor um dissídio coletivo para que o Tribunal Trabalhista mande os empregados voltarem, se não todos, né? Ao menos alguma parte deles para manter o atendimento. Então, 1/3 dos enfermeiros vai ter que voltar a trabalhar, né? 1/3 dos médicos vão ter que voltar a trabalhar, né? Enfim, né? 1/5 dos médicos vão ter que voltar a trabalhar. É possível, né? Então, é possível, sim, né, que o empregador tenha interesse, né, em propor dissídio coletivo. Né? Então, a gente tem ou a própria empresa propondo, né, ou então sindicatos patronais, né? Sindicatos patronais. Né? Sindicato, né, sempre, seja em prol do empregado, seja em prol do empregador, no caso, sindicato patronal, o sindicato pode sempre. Né? Então, e também a própria empresa tem legitimidade para propor dissídio coletivo, né?
mas o interesse aqui acaba ficando restrito mesmo à declaração de abusividade de greve, né? Vamos até colocar aqui, né? E com isso, vírgula, reintegração ao trabalho, né? Reintegração ao trabalho. Volta para trabalhar, meu filho, né? Volta para trabalhar. Pessoal, beleza isso aqui? Tranquilo isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma colocação? Fiquem à vontade aí. Bom, se não, então, a gente passa para o próximo tópico, né, que é a análise da competência do dissídio coletivo. E a gente já comentou aqui que o dissídio coletivo ele é de competência originária dos tribunais trabalhistas. Então, a gente não vai ter dissídio coletivo em primeiro grau. O dissídio coletivo ele começa ou em segundo ou em terceiro grau. Em segundo grau são os tribunais regionais do trabalho e em terceiro grau é o TST. O dissídio coletivo não pode começar no quarto grau, não pode começar no Supremo Tribunal Federal, mas começando aí no segundo grau, passando pelo terceiro, pode chegar ao STF, ou começando em terceiro, pode chegar ao STF por via recursal. Então, um dissídio coletivo, ele não começa no STF, jamais, mas ele pode chegar ao STF por vias recursais. Isso a gente já tinha comentado, né? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, porque dentro desses tribunais, seja em segundo grau, Tribunal Regional, seja em terceiro grau, Tribunal Superior do Trabalho, nós temos órgãos internos específicos para julgar os dissídios coletivos. Olha só, os tribunais regionais, dentro dos tribunais regionais, o dissídio coletivo ele é julgado pela SDC, Seção de Dissídios Coletivos. Né? Pessoal, e também né, no TST, os dissídios coletivos são julgados pela SDC, Seção de Dissídios Coletivos. Né? Então, quando a gente pega decisão ou sentença normativa, né, quando a gente pega decisão em dissídio coletivo, que são as sentenças normativas, sempre vai vir lá SDC. O que é a SDC? É a Seção de Dissídios Coletivos do tribunal que julgou. Então, SDC, segunda região. SDC, TRT, segunda região. Seção de Dissídios Coletivos do TRT da segunda região. SDC, TRT, 15ª região. Seção de dissídios coletivos, TRT da 15ª região. Aí, né? E às vezes tem até súmula, né? Súmula, o enunciado número tal da súmula da SDC, TRT, né? Enunciado número tal da SDC, TST. Aí, né? Então eles podem editar súmulas também. Né? Então, muito importante aí, a jurisprudência de dissídio coletivo, a gente tem que pegar nas SDCs, nas sessões né, de dissídios coletivos aí. Né? Bom, a competência a gente já havia comentado um pouquinho, né? Então, tranquilo aí. Aí a gente dá sequência, então, para falar um pouquinho sobre os efeitos da decisão em dissídio coletivo. E nós já vimos que no dissídio coletivo a gente tem uma parte, que é o sindicato ou o MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, um processo só, sendo proferida uma decisão só, que é a sentença normativa, mas que a sentença normativa ela vale para toda a categoria profissional, ela vale para todo mundo aí. Né? Então, os efeitos que são coletivos. A legitimidade é individual, sindicato ou MPT. Processo é individual, é um só. A decisão também é individual, é uma sentença normativa só. Só que ela vale para todo mundo, aí ela vale para toda a categoria profissional. Então, eu coloquei aqui que os efeitos do dissídio coletivo né, a abrangência dos efeitos do dissídio coletivo é para toda a categoria profissional envolvida. Isso tem um nome, gente. Isso chama ultrapartes. Por que ultrapartes? Porque aquela decisão vai além das partes que estão no processo, né? Aquela decisão vai
além das partes que estão no processo. No processo você tem o sindicato e a empresa, você tem o MPT e a empresa, mas aquela decisão vale para toda a categoria profissional, ainda que a categoria profissional em si, os empregados não sejam partes. Então, é uma decisão que vale além das partes do processo. O termo é ultra partes, né? Ultra é o que vai além, né? Ultra é o que vai além, né? Então, se cair na prova aí, vocês podem marcar que os efeitos da decisão em dissídio coletivo é ultra partes, né? Porque vai além das partes do processo, atingindo, beneficiando toda a categoria profissional aí. Pessoal, beleza, isso aqui, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma colocação? Fiquem à vontade aí. Se não, a gente segue aí para a classificação dos dissídios coletivos. Pessoal, e a classificação dos dissídios coletivos, ela é feita com base no artigo 241 do RITST. O que é RITST? Regimento Interno do TST. Né? Então, a gente faz a classificação dos dissídios coletivos com base no Regimento Interno do TST. Artigo 241 do Regimento Interno do TST. Ou seja, pessoal, nós não temos uma lei que classifica, né, os dissídios coletivos. Quem vai fazer essa classificação é uma norma infralegal, é um regimento interno do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, pessoal, e aqui é decoreba puro, né? Aqui é decoreba puro. Gente, em provas que caem dissídio coletivo, a OAB até pode cair, mas é raro, né? Mas provas aí específicas para servidor da Justiça do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, cai bastante dissídio coletivo. Os danados perguntam essa classificação aqui, isso aqui é decoreba puro, decoreba puro. Olha lá. Primeira espécie de dissídio coletivo são os dissídios coletivos de natureza econômica, né? E o que é dissídio coletivo de natureza econômica? O que o regimento interno do TST fala? São normas relacionadas às condições de trabalho, ambiente de trabalho, né? Verbas trabalhistas a serem pagas, por exemplo, você vai ter uma creche lá, né? Isso é de natureza econômica aí. Não tem muita lógica, é uma definição, isso não está nem na lei, né? Isso é uma definição interna do TST, mas cai, né? Para provas específicas da Justiça ou do Ministério Público do Trabalho, cai. E aí tem que decorar. Então, natureza econômica, normas relacionadas a condições de trabalho. A segunda natureza jurídica, dissídios coletivos de natureza jurídica. Olha só, interpretação de sentenças normativas, acordos e convenções coletivas, né? Então, natureza jurídica são dissídios coletivos relacionados à interpretação de sentença normativa originária de um próprio dissídio coletivo, ou de um acordo ou de uma convenção coletiva, né? Então, veja, se está tendo discussão a respeito de, tá ou não está previsto na convenção coletiva ou no acordo coletivo, a convenção, será que deu ou não deu esse direito, né? A gente está em dúvida sobre a previsão da convenção, do acordo coletivo, aí é possível propor um dissídio coletivo para o Poder Judiciário e Trabalhista resolver essa dúvida para a gente, no fundo é essa a ideia, resolver essa dúvida para a gente, e aí é chamada de dissídio de natureza jurídica. Aí. Terceira hipótese, são os dissídios originários quando não se tem norma nenhuma, né? O que se tem, na verdade, é uma lacuna, né? Os dissídios de natureza originária é quando não se tem norma, né? É uma lacuna normativa, não tem nem previsão de direito, nem se sabe aí nada a aquele respeito. Esse é originário, né? Porque, na verdade, o dissídio coletivo ele vai ter que suprir a lacuna criando aquela norma específica aí. Depois, pessoal, a gente tem os dissídios de revisão, dissídios de revisão. O que são dissídios de revisão? Quando já se teve um dissídio anterior e quer rediscutir aquele dissídio anterior.
que é rediscutir uma sentença normativa aí. Claro que, para isso, tem que ter modificado as circunstâncias daquela decisão anterior. Então, teve um dissídio, o Poder Judiciário já decidiu aquele dissídio, aí passou um tempo, entende-se que mudou as circunstâncias fáticas aí, e aí é possível propor um novo dissídio visando revisar, modificar a decisão, a sentença normativa proferida no dissídio anterior. Por isso que é o dissídio de revisão. Então, a gente só vai ter dissídio de revisão se a gente tiver uma sentença normativa anterior e a gente quiser mudar aquela sentença normativa. E, por último, a gente tem os dissídios decorrentes de greve. Dissídios decorrentes de greve. Esse é o mais fácil de todos, né? Dissídio decorrente de greve, porque é uma greve. A base dele é uma greve aí. Pessoal, e essa é a classificação, essas são as espécies de dissídios coletivos. Volto a dizer, isso não está na lei, isso é um regimento interno do TST, mas isso cai bastante em prova aí. Então, dissídios de natureza econômica relacionados à condição de trabalho, dissídios de natureza jurídica para interpretar uma norma coletiva, dissídios originários diante de lacuna normativa, dissídios de revisão para alterar sentenças normativas anteriores e decorrentes de greve. Essas são as 5 espécies, as 5 naturezas de dissídio coletivo aí. Não tem jeito, tem que decorar. Bom, pessoal, e eu coloquei aqui algumas observações relacionadas a essas espécies. Coloquei aqui algumas observações relacionadas a essas espécies aí. A primeira observação é do dissídio de greve, Pessoal, e a gente até já comentou aqui, sobre esse dissídio de greve, que eu comentei aí que quando se chega a um dissídio coletivo discutindo uma greve, nos tribunais trabalhistas, os tribunais trabalhistas eles vão tomar 2 atitudes, diante de um dissídio de greve, diante da discussão de uma greve, e aí, os tribunais trabalhistas eles vão tomar 2 atitudes. Primeira atitude, o tribunal trabalhista ele vai analisar se aquela greve é válida ou inválida, se a greve é válida ou inválida. Claro que se o tribunal declarar a greve inválida, injusta, ilegítima, ilegal, abusiva, o tribunal trabalhista automaticamente determina que os empregados voltem a trabalhar, que é o caso das atividades essenciais, que a gente comentou. Então, serviço de segurança, serviço de saneamento básico, serviço de energia, serviço de telefonia, serviço médico, são serviços essenciais, não vão parar. Não pode parar. Uma parte dos empregados tem que continuar trabalhando. Se todo mundo parar, essa greve é abusiva, o tribunal vai determinar ou a volta de todos ou a volta de uma parte dessa categoria profissional aí. Então, diante de um dissídio de greve, o tribunal ele vai analisar primeiro a validade ou invalidade da greve. Se ele entender que a greve é inválida, leia-se, no tocante às atividades essenciais, o tribunal declara inválida e determina a volta das atividades. Agora, se não é atividade essencial, todo mundo tem direito de greve, Se não é atividade essencial, todo mundo tem direito de greve. O direito de greve é um direito social previsto na Constituição Federal. Então, a atividade não é essencial, todo mundo tem direito de greve aí. E aí o tribunal vai declarar válida a greve. Só que quando o tribunal declara válida a greve, ele não terminou a análise ainda. Ele vai ter que fazer uma segunda análise. E qual que é a segunda análise? Ele vai ter que analisar se a pauta, se as reivindicações da greve também são válidas, também são justas, também são legítimas aí. Então, quando o tribunal declara uma greve válida, a greve é válida porque não é uma atividade essencial. Parar, pode. Poder parar, pode. Aí ele vai analisar se aquela pauta, se aquelas reivindicações do movimento grevista estão ok, são válidas aí. Por exemplo, olha,
eletricitários, né? A categoria profissional dos eletricitários, acho que é isso que chama, que trabalha na Electro, eles param 100%. A greve abusiva vai mandar voltar. Mas eles têm consciência que eles não podem parar 100%, que é atividade essencial, e aí eles param metade. Metade fica funcionando para, né, trabalhando para caso de necessidade, urgência, né, para não faltar luz para ninguém. Metade fica de greve. Eles vão revezando e tal, mas não vai prestar o mesmo serviço, né? Vai demorar para ter ligação de energia, vai demorar para ter corte de energia, vai demorar para ter troca de lâmpadas, aí as cidades vão ficando escuras, se cair energia não vai voltar tão rápido, né? Mas eles têm direito de greve, então parou só metade, o tribunal vai declarar válida a greve. E aí o tribunal vai analisar a pauta. A pauta é o seguinte, olha, nós eletricitários queremos que a Electro nos dê maior treinamento. Ó, maravilha! Ó, nós eletricitários queremos ganhar, sei lá, insalubridade, periculosidade. Maravilha, faz sentido, é lógico. Nós eletricitários queremos receber mais equipamentos de proteção individual. Então não é uma luva só, quero ter duas, quero ter uma reserva, quero ter vários macacões, quero ter capacete, quero ter bota. Uma pauta boa, reivindicação. Tudo legítimo, tudo maravilhoso. Aí, nós eletricitários queremos ter participação nos lucros da Electro. Maravilha, maravilha. Aí, né? Agora, aí o tribunal trabalhista vai falar, olha, a pauta é válida, a greve é válida e a pauta é greve. Pode continuar parado, tudo válido. Greve válida, pauta válida, pode continuar parado. Maravilha. Né? Mas a pauta não é essa, né? A pauta não é essa, né? A pauta é, nós, eletricitários, queremos ter 5 férias no ano. Né? Então, a gente tem um período aquisitivo de 12 meses, e nesse período aquisitivo de 12 meses, a gente passa a ter 5 meses de férias. Né? 5 meses de férias aí. Gozados em sequência. Então, 5 meses seguidos de férias. Não faz sentido nenhum, isso viola até a norma trabalhista, essa pauta não é válida. A greve pode até ser válida, parou só metade, a outra metade está trabalhando, servindo os serviços essenciais. Mas aí a pauta é 5 meses de férias, isso é ilegítimo. Né? A pauta, a reivindicação é ilegítima. Nós queremos um aumento de 200%. O ano passado a gente teve um aumento de 100%, mas não foi suficiente, não. Nós vamos parar agora porque a gente quer um aumento de 200%. Também não tem nexo, não tem lógica, a pauta, né, é inválida. E aí, se o tribunal, né, o tribunal trabalhista, pode ser o TRT, pode ser o TST, entender que a pauta é inválida, ele vai mandar voltar. Né? Fala, ó, para de fazer greve aí, essa greve não está com nada, vocês vão voltar a trabalhar. Né? Porque ainda que vocês tenham direito de greve, ainda que tenham mantido o serviço essencial, o que vocês estão querendo viola a legislação, o que vocês estão querendo é impossível, então a pauta é ilegítima, vocês vão voltar a trabalhar. Né? Então, pessoal, um dissídio coletivo de greve, ele faz essa dupla análise, né? Um dissídio coletivo de greve, ele faz essa dupla análise aí. Bom, pessoal, e eu coloquei também aqui algumas observações aí sobre o chamado dissídio coletivo de extensão. Né? A gente até já comentou sobre ele aí, né? O dissídio coletivo de extensão, a gente só não tinha dado nome a ele. Lembra que eu comentei com vocês? Olha, existe uma convenção coletiva, um acordo coletivo dando direito só para as empregadas mulheres. Só as empregadas mulheres têm esse direito aí, né? E os empregados homens, né? O sexo frágil, nossa, sexo frágil. A gente não pode ter esse direito, a gente quer esse direito também. É possível propor um dissídio coletivo, então, para pegar direitos de uma determinada categoria ou de uma parte da categoria profissional e torná-los para todos, estendê-los para todos. Né? Quando é feito dessa forma, quando a base é um direito que existe para uma parte
mas a ideia é fazer com que os tribunais trabalhistas estendam para toda a categoria, para todo o restante, a gente está diante de um direito coletivo de extensão. Agora, pessoal, também não são todos os direitos que vão ser estendidos, né? Por exemplo, olha só, o direito coletivo previsto numa convenção coletiva ou num acordo coletivo, as empregadas mulheres daquela categoria falam que as mulheres poderão ter um abono em caso de TPM, né? Isso é até interessante para a empresa, né? Já pensou? Todas as empregadas indo trabalhar de TPM, mata alguém, né? Mata alguém. Tô brincando aí, né? Tô brincando. Vamos comer um chocolatinho, né? Todo mundo come um docinho, beleza. Então, ou não é um abono, né? É um direito previsto em convenção coletiva que, se a empregada mulher tiver de TPM, ela ganha aí, né, um chocolate da Copenhague. A empresa paga um chocolate da Copenhague para ela. Beleza, maravilhoso, né? As mulheres aí podem até ficar bravas comigo, mas que vão gostar, eu também ia gostar muito de receber um chocolatinho da Copenhague aí. Pessoal, tô brincando. Veja, ainda que todo mundo goste do chocolatinho da Copenhague, não faz sentido estender esse direito, né? E é um caso extremo, é uma brincadeira, só para mostrar a lógica por trás disso. Não faz sentido, né? Estender esse direito para os homens, porque o homem não tem TPM, né? O homem é 24 horas por dia, 30 dias por mês, inclusive em fevereiro, 30 dias por mês, inclusive em fevereiro, e 365, e a cada 4 anos, 366 dias, chato, né? O homem é chato direto, a mulher é chata da TPM, né? O homem é chato, é implicante direto. O homem não tem TPM, ele é chato direto. Então não faz sentido estender esse direito, porque não é algo da biologia, né? Não é algo biologicamente, né, que ocorre, né, no corpo masculino aí. Então não faz sentido estender esse direito. Agora, tem direitos que podem ser estendidos, né? Tem direitos que podem ser estendidos. Olha só, a empregada mulher, ela tem uma previsão de um intervalo intervalo intrajornada maior. Então, a empregada mulher tem o direito de, a cada 2 horas, parar 15 minutos. Mas por que o homem não? Por que o homem não? Talvez seja possível estender esse direito aí, esse intervalo intrajornada, a cada 2 horas trabalhadas, uma pausa de 15 minutos, também para o homem. Né? Também para o homem. Então, se só está previsto esse direito na convenção coletiva ou no contrato coletivo de trabalho para empregada mulher, é possível o sindicato, por exemplo, o MPT, por exemplo, propor um dissídio coletivo de extensão, pedindo que aquele direito trabalhista já previsto na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho, apenas para uma parte da categoria, empregados mulheres, seja estendido para toda a categoria, inclusive empregados homens aí. Né? Isso é um dissídio coletivo de extensão. Pessoal, veja que o dissídio coletivo de extensão, ele não é relacionado à matéria em si, que está sendo discutida. É relacionado, né? Ele é classificado segundo critérios práticos, né? Segundo critérios da própria extensão do direito. Não importa o direito, importa o que vai ser feito com esse direito. Vai ser pegado de um ou de uma parte da categoria e passado para toda a categoria aí. Pessoal, os dissídios coletivos de extensão caem bastante, né, em prova, né? O que é um dissídio coletivo de extensão e tal? Porque não importa o direito, o que importa discutido, o que importa é o que vai ser feito com esse direito, que é a extensão. Se vocês perceberem que o direito é limitado a uma parte da categoria, e a ideia é que todo mundo tem esse mesmo direito, que seja estendido a toda a categoria, é um dissídio coletivo de extensão. Pessoal, e para a gente terminar, olha só, pressupostos da ação coletiva. A gente também já comentou aqui. Olha só, para que seja possível propor um dissídio coletivo, a gente já comentou, tem que ter prévia tentativa de negociação. Para dar entrada numa petição inicial de dissídio coletivo, tem que provar que teve tentativa prévia de negociação, fazendo ata e falando que foi frutífera, né? Mas tem que provar que tentou negociar antes. Se não provar,
os tribunais não recebem o dissídio coletivo. Segundo, pessoal, segundo requisito, olha só, inexistência de litispendência. O que é litispendência? É já ter processo ajuizado, né? Já ter processo ajuizado. E isso vale para todo o processo. Se você já tem um processo com o mesmo objeto ajuizado, você não pode ajuizar um segundo, porque ajuizar um segundo configura litispendência. Só que veja, olha só, para que haja litispendência, tem que ser um dissídio coletivo e outro dissídio coletivo. Se você já tem um dissídio coletivo, você não pode ajuizar um outro dissídio coletivo. Agora, demandas individuais, reclamações individuais, não impede dissídio coletivo. Então, fiquem espertos aí. Para que haja litispendência em dissídio coletivo, você tem que ter um dissídio coletivo e tem que propor um novo dissídio coletivo com o mesmo objeto. Isso configura litispendência, o segundo vai ser extinto, porque já tem o primeiro dissídio coletivo. Agora, se não tem dissídio coletivo, ainda que tenha zilhões de ações individuais de empregados daquela categoria, um monte de ações individuais de empregados daquela categoria, mas tudo individual, não tem problema nenhum em propor um dissídio coletivo. Até porque é bom. Até porque é bom propor o dissídio coletivo nesse caso, porque a gente vai ter um dissídio coletivo resolvendo todos os individuais, né? Então, nesse caso é até bom, né? Então, veja, para que haja litispendência coletiva, você tem que ter um prévio processo coletivo, um prévio dissídio coletivo. Demandas individuais, no número que for, não geram litispendência em dissídio coletivo, não impedem a propositura de um dissídio coletivo. E o último, né, pessoal? O último requisito é que tem interesse processual. E qual que é o interesse processual? Criar um direito novo, melhorando as condições de trabalho. De modo que, se já tem o direito, em tese não cabe dissídio coletivo. E se não vai melhorar, é para piorar, não cabe dissídio coletivo. Gente, o dissídio coletivo ele é meio como tudo na Justiça do Trabalho pró-empregado. Então, para que haja interesse processual de fato, em concreto, você tem que não ter direito, você tem que criar um novo direito e esse novo direito seja para melhorar, não para piorar. Pessoal, e com isso, sim, faltou o último requisito. Olha só, para o sindicato entrar com dissídio coletivo, gente, ele tem que fazer uma prévia assembleia, consultando os sindicalizados. O sindicato, a diretoria do sindicato não pode tirar da cachola dela e falar, vou propor um dissídio coletivo. Ela tem que vislumbrar a possibilidade da propositura do dissídio coletivo, mas antes de propor, ela tem que convocar uma assembleia com os sindicalizados aí. Tem que convocar uma assembleia com os sindicalizados e lançar essa ideia e aprovar essa ideia na assembleia, aí o sindicato vai poder propor. Então, isso acontece também muito em caso de greve, O sindicato, antes dele falar, vamos fazer greve, ele faz uma assembleia para ver se os sindicalizados topam, não, realmente, vamos fazer greve. Ou, não, nesse momento não é momento de greve e tal, aí ele vai poder propor a greve, Então, tem que ter uma prévia, o sindicato tem que fazer uma prévia assembleia aí, antes de propor os dissídios coletivos. Pessoal, e era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, que a gente tinha para comentar hoje. Como eu falei, no comecinho do nosso encontro, a gente avançaria bastante, hoje, mas a gente não terminaria dissídio coletivo hoje. E, de fato, não dá tempo para terminar. E aí, então, a gente para por aqui, falta bem pouco, e a gente volta, então, na próxima semana, e aí, menos de uma aula, a gente termina dissídio coletivo, falta bem pouco, fala da prova e encerra o nosso semestre aí. Então, agradeço demais a presença e a paciência de vocês. Quem precisar sair, fique à vontade, mas eu continuo aqui à disposição de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Algum comentário, sugestão? Fiquem à vontade aí. Tudo certo? Abner, tudo tranquilo? Kaique,
Mai 20, desculpa, eu não sei teu nome, aparece Mai 20 aqui para mim, Leonardo, Igor, né? Quem mais esteja presente aí. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá bom, pessoal. Era isso que. Emily, né? Emily, alguma dúvida, alguma colocação? Desculpa, né? Não aparece o teu nome aqui, por isso que eu falei Mai 20, né? Mas Emily. O Kaique está perguntando se vai ser trabalho. Não, pessoal, como vocês fizeram aquela audiência simulada no começo do semestre, né? Aquilo já deu um trabalhão, então eu optei em não dar mais trabalho. Tá todo mundo com notão, né? Por conta da audiência. Nós só vamos fazer prova, né? Mas para compensar a ausência de trabalho, a prova com consulta. Né? Então, só prova individual, em sala de aula, presencial, escrita, papel, tudo normal. Mas, para compensar a ausência de trabalho, com consulta aí. Né? Vai ser dessa forma aí. A professora Luciana, acho que já marcou a data de prova, não tenho aqui certinho, mas deve ser na semana aí do dia 25, né? Deve ser aí no dia 24. Provavelmente a nossa prova é dia 24 de novembro, né? Mas vai ser dessa forma aí. Prova regular, presencial, papel, individual, mas com consulta à legislação e ao material que eu passei para vocês. Dá para fazer de boa, né? Dá para fazer de boa. É isso aí. Pessoal, obrigado a todos, né? Boa noite para vocês, bom restinho de semana aí, e a gente se vê semana que vem para finalizar a nossa matéria. Um abraço a todos, pessoal. Obrigadão.